Bem-vindos! Bem-vindas! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula ao vivo. Minto. Não é mais uma. Certamente essa é a aula mais importante ao vivo que eu já fiz até hoje. Então, você que é um dono de um restaurante, você que está pensando em começar um restaurante, fica aí, porque hoje é um dia muito especial. Hoje a live vai ser poderosíssima. Então, vão se aproximando. E olha só, hoje vai ser diferente ainda, tá? Não só o conteúdo, como a formatação. Depois vocês me passam um comentário aí, para ver se vocês gostaram, porque eu vou fazer uma proposta diferente para hoje, tá? Vocês vão entender exatamente o que eu tô falando, porque não vai ter mais, por enquanto, pelo menos em teste, live no YouTube. A gente vai fazer assim, ó. Vocês estão ligados? Comprei um microfonezinho, coloquei aqui a conexão no Instagram e acho que o áudio deve estar bom, né? Bota aí, comenta aí no chat aí, vê se o áudio tá bom. Eu acho que deve estar, porque, pô, ó, tem um estúdiozinho, todo o som tratado e com o microfone agora eu acho que as coisas vão ficar melhores, tá? A gente começa hoje a live 114, então já são algumas semanas aí, a Karen aí, tá tudo ok. Ó, minha tia aí, tá aí, o Zezão, Thalitinha, todo mundo. Ó, vão chegando. Hoje vai ser especial, hoje vai ter muito conteúdo, muito bom. Sugiro, ó, pegar um papel, caneta, anotar, porque hoje é aquela das lives poderosas, tá? E eu vou te explicar. Por que de repente, se você tá ou não com 200 mil de faturamento, se você tira ou não férias aí no seu restaurante, por que isso acontece? De repente você não sabe, de repente você aceitou para você mesmo que essa é a sua realidade, que você tem um limite. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que a gente não tem limite para chegar onde a gente gostaria de chegar. Basta a gente acreditar e a gente trabalhar. Então hoje é uma live que ela tem um potencial grande de estourar uma corrente aí que tá te amarrando no meio da mediocridade. E não tô falando ofendendo não, tá? Mediocridade vem do médio e médio é a média. Se você tá na média, se satisfaz com a média, tá tudo bem. Mas, de repente, você tem vontade e uma necessidade aí de ser uma pessoa melhor do que a média, uma pessoa excelente. Então, vai chegando, vai ficando à vontade. Pega uma água, pega um café e vamos entrar aí no conteúdo, tá? Antes da gente entrar no conteúdo, e agora, olha que chique, hein? Vou trocando os slides aqui, ó. Microfone profissional e os slides a gente vai fazendo por aqui. Primeira coisa, o que eu peço para você fazer é você clicar nesse botãozinho aí de like, porque não custa nada você apertar nesse botãozinho de like, mas principalmente eu te faço um pedido, porque vai ter muito conteúdo aqui, é tudo de graça, então eu tenho um pedido que me ajuda muito. Tá vendo esse aviãozinho que tá aqui embaixo? Ó? É um aviãozinho ali, que é um símbolozinho que fala que você pode encaminhar essa live para alguém. Primeira coisa que você faz, você tá ouvindo aí, você conhece alguém que tem restaurante? Alguém que tá precisando de ajuda? Alguém que gostaria de ter um restaurante? Encaminha esse aviãozinho aí para uma pessoa que você acha que pode se interessar por essa aula. Porque o conhecimento, uma coisa que eu aprendi na vida é que ele tem que ser compartilhado. Nada de bom que a gente tem que saber, a gente tem que guardar para nós. Eu aprendi ao longo da minha história, eu vou falar da minha história hoje, que tudo de bom que a gente vai aprendendo, a gente tem que compartilhar. Quando a gente compartilha, tudo de melhor volta pra gente. E quando eu ensino, por exemplo, as coisas aqui, eu acabo aprendendo muito mais do que se eu só executasse. Então, faça um favor aí para as pessoas que de repente vão precisar de ajuda, que de repente vão querer aprender uma aula tão poderosa como essa. Então encaminha, clica o aviãozinho, e você pode estar, de repente, mudando a vida de alguém, tá? Deixa eu dar uma lida nos comentários antes da gente seguir. Olha aí o pessoal chegando. Olha a Karen falando, sempre trabalhei para os outros em restaurante, hoje em dia tenho o meu sonho em montar o meu próprio restaurante. Karen, fica aí com a gente, porque essa é uma aula, é uma live para quem tem um restaurante e para quem quer ter também. Porque daí, você que está querendo montar o seu restaurante, você precisa saber quais são as dores, quais são as dificuldades
de quem tem um restaurante. Você já começa com o pé direito. Então fica aí, porque você vai com certeza aprender muito, tá? Então o primeiro pedido é esse, já chega apertando o aviãozinho, caminha para alguém essa aula, deixa teu like. Outra coisa, tem live todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, e eu vou fazer esse teste com live só no Instagram, porque eu sinto que vai ter uma atração, vai ser mais fácil, não vai precisar ir pro YouTube, não vai precisar ir pra nada, a gente fica só aqui, a gente consegue concentrar mais a galera, tá? E essa semana, se você ainda não sabe, tá rolando a semana do restaurante com lucro, e eu não sei se você já assistiu a aula 1 ou não, uma galera assistiu, uma galera já comentou. É um evento que eu criei gratuito e online para donos de restaurantes, aspirantes a donos de restaurantes que querem faturar mais de 200 mil reais por mês, sim, independente de se você é uma lanchonete, se você é um bar, se você é um restaurante pequeno ou grande, eu quero te trazer para esse patamar de pelo menos 200 mil. Hoje em dia, graças a Deus, e muito trabalho, e não foi fácil, eu já passei bem essa barreira, e eu acho que é um patamar aí mínimo para a gente começar a pensar em ganhar dinheiro de verdade com o restaurante. Então eu quero te trazer para esse patamar, e quero te ensinar também como que você pode tirar férias todos os anos no restaurante, porque às vezes você que não tem um restaurante ainda, você não sabe o que é a realidade do dono de restaurante. A grande média das... tô gostando dos coraçõezinhos, hein? Eu tô vendo vários likes aí sendo apertados. Muito obrigado. Muito obrigado. Não esquece do aviãozinho também. Se você ainda não tem um restaurante, você não sabe ainda o que te espera. Se você não se prepara, se você não tem uma metodologia de gestão clara, você não consegue tirar férias porque você vira escravo do seu negócio. Você fica dependendo do seu restaurante para tudo. Olha aí, Ana Cláudia. Viu a aula 1? Gostou? Cara, essa aula ficou muito boa, assim, nossa, a gente tá aqui fechando a aula 2, ela já tá meio que montada, só falta gravar, né? Porque a gente vai deixando pra em cima da hora, porque sempre tem um comentário, sempre tem uma dor de alguém que a gente gosta de responder. Mas fica aí, quarta-feira sai a aula 2, e hoje eu vou falar um pouquinho das coisas, tá? Olha aí o Anselmo falando que gostaria de expandir o seu restaurante, você também tá no lugar certo, fica aí, assiste essa aula, porque eu prometo que essa aula vai ser muito poderosa, muito mesmo. Então, deixa eu pular aqui, que agora eu tô assim, né? Pulando o slide. Vamos pro próximo slide. Essa live aqui, essa aula que a gente está falando, ela é para alguns tipos de pessoa e para outros não. Se você não tem nenhuma conexão com o restaurante, se você não quer abrir um restaurante, se você não pretende abrir, se você não tem um restaurante, essa aula não é para você. Se você quiser ficar aqui por curiosidade, você é sempre muito bem-vindo, mas a gente vai falar sobre problemas e dores específicas para quem tem um restaurante. Se esse não é o seu caso, você pode ficar aqui, mas é para a galera que está no ramo, para quem quer ter um restaurante, para quem gostaria de ter um restaurante ou um negócio de alimentação. Então, padaria, conta, lanchonete, conta, bar, conta, não sei, delivery de qualquer coisa, conta, hamburgueria, conta, pizzaria, conta, porque apesar dos negócios serem diferentes no que eles servem, os problemas, dores e soluções são muito parecidos e a gente consegue tratar todos eles com uma metodologia. É principalmente para você que tem um negócio de alimentação e ainda não chegou em 200 mil de faturamento todos os meses. Se você quer chegar nesse patamar, onde que eu, Ricardo, considero um patamar mínimo para você começar a ganhar um dinheiro de verdade. Não que você não consiga ganhar dinheiro com menos, você consegue, mas ele é um valor que facilita muito. Porque é difícil você apertar muitas contas e ganhar muito dinheiro quando você não tem um mínimo de faturamento. Eu não estou falando de lucro. 200 mil reais de lucro é maravilhoso. Se você ganha 200 mil reais de lucro todo mês, você não precisa estar aqui. Você já está fazendo muito bem. Agora, para você que não fatura, que vende 200 mil reais por mês ainda, fica aqui. Fica aqui porque a gente vai falar muito sobre isso. É para você também, que é um dono de um restaurante, trabalha 10, 12, 14, 16 horas todo dia no seu restaurante. Você que é escravo, que você simplesmente não consegue sair do seu negócio sem que isso vire um problema gigante, sem que isso vire uma bola de neve, sem que isso vire um problemão, né? Muita gente aí, se eu perguntar, se eu falar assim, você vai ter um casamento aí no próximo sábado. E vamos supor que você tem um restaurante que sábado e domingo sejam os dias mais cheios. Você vai ter que viajar para uma outra cidade. Você consegue ir? Muita gente vai responder que não. Por quê? Porque simplesmente não tem como largar o negócio. Dá merda. Se isso acontecer, as coisas desandam.
Fora que tem que gastar uma grana que às vezes você nem tem agora, porque são poucas pessoas que ganharam dinheiro aí nos últimos meses. Para você que não lucra, que você vende e não vê dinheiro no fim do mês, você não vê lucro. Lucro é o que você tira depois de você tirar o seu salário, pagar imposto bonitinho, folha de pagamento, todo mundo, você coloca no seu bolso. Lucro é isso de verdade, o dinheiro que sobra. É aquele dinheiro que é o retorno fora da curva que pode ser muito grande para você que faz as coisas direito. E para você que tem medo de fracassar, tem medo de falir o seu restaurante, então essa live é para você. Se você se identificou, nem que seja com um pontinho, 2, 3 desses aí, fica, porque as chances são que eu te conheço. Eu te conheço muito bem, eu te conheço porque eu já fui como você, eu já estive aí nesse lado e eu vou falar um pouquinho da minha história daqui a pouco. Mas antes, deixa eu tentar adivinhar mais um pouco para ver se você entende as coisas que estão te atrapalhando, que estão te afastando do lucro, que estão te distanciando do objetivo que você gostaria. O nosso setor, ele tem algumas dificuldades latentes, algumas que sempre existiram, outras que são mais recentes e outras que preocupam para os anos que virão. Então, uma primeira que a gente pode falar, que não é segredo para ninguém, é o Covid. A gente viveu e ainda vive uma das etapas mais difíceis, mais desafiadoras para todo o nosso setor. Ah, mas eu tenho um delivery e fui bem. Mas quem só tinha delivery realmente cresceu. Mas tirando a galera que era exclusivamente do delivery, que está em problema agora, quem é do delivery, o mercado cresceu muito e agora está retraindo, só os bons estão ficando. Mas a maioria dos donos de restaurantes sofreu muito por conta do Covid, porque não tinha como, né? Vinha com o negócio de fechar o seu restaurante, restrição, tinha até a merreca lá que você ganhava de auxílio, mas não resolvia. Honestamente, foi muito difícil. E hoje em dia, a gente já beira quase que uma normalidade em alguns lugares. É óbvio que a gente vai acompanhando os números e vê que, principalmente por causa dessa Omicron, os casos estouraram. Mas é o que tudo indica e o que a gente consegue observar em outros países, na África do Sul, principalmente, onde que, teoricamente começou a Omicron, os casos eles explodem, mas as mortes elas não acompanham, graças a Deus. Tanto, e assim como ela vem muito rápido, ela desce muito rápido. E os médicos, especialistas, dizem que a gente está quase que caminhando para uma imunização de rebanho, que ela é dada quando todo mundo acaba pegando, e ela, junto com a vacina, vai trazer aí uma normalidade. Então, muito embora os números ainda assustem um pouquinho, eu estou bem otimista aí com o que vai acontecer nos próximos meses. Eu estou vendo que tem alguns comentários, mas eu vou deixar sempre para ler depois que eu terminar o raciocínio, porque senão eu não consigo me concentrar. Então pode ir comentando, pode ir deixando aí as suas dúvidas, a sua situação, as suas maiores dores, que entre um slide e outro, quando a gente conseguir respirar um pouco, eu vou falando, porque senão eu vou acabar me perdendo, tá? Outra grande dificuldade aí que a gente vai ter, que a gente tem nesse ano, é com relação ao endividamento. Por quê? A gente teve uma facilitação de crédito muito grande nesse ano. Teve o Pronamp, tiveram vários outros empréstimos e não tinha para onde fugir, né? Ou você tinha dinheiro guardado para você queimar e aguentar tudo que aconteceu, ou você tinha que pegar crédito, você tinha que pegar empréstimo. E ficou muito ruim a situação de endividamento de muita gente, porque os juros, que eram muito baixos, estavam aí na casa dos 2 e pouco por cento e tal, explodiram. Hoje em dia estão em 10 e 25%. Então, o seu empréstimo, que teoricamente era barato, se ele estava indexado, hoje em dia ele está caro pra caramba. Então, a parcela que você está pagando, ela aumentou muito. Esse é mais um problema. As pessoas estão muito endividadas e precisam que o negócio volte a lucrar, volte a ganhar dinheiro. Por isso que a gente faz a Semana do Restaurante com lucro, que é o lugar onde eu quero te trazer. Quando você vende 200 mil e você pode tirar férias anualmente, isso se traduz no quê? Você vende um patamar legal e você tem liberdade para você sair de tempo, porque você tem lucro. A mensagem da Semana com Restaurante com Lucro, no fim das contas, é te trazer dinheiro para que você tenha sucesso no seu negócio. Então, é muito importante que você permaneça aqui nessa aula, que você se inscreva na Semana do Restaurante com Lucro. Por quê? Porque se você está nessas situações de dificuldade, você precisa de ajuda, você precisa de alguém para te trazer, para estar junto contigo.
Mas fica aí porque hoje a gente vai ter muito conteúdo. Eu não sei que horas vai acabar essa aula. Não sei, mas se você quer mudar a sua realidade, se você quer encontrar o lucro no seu restaurante de volta, chega aí, fica à vontade, porque hoje tem muita coisa pra gente falar. Inflação é outro desafio muito grande que aconteceu aí nesse ano que passou. Foi, se não me engano, em 2021 deu 10 e poucos % acumulado de inflação. Se a gente pegar desde o início da pandemia, o setor de alimentação, então foi 20 e poucos %, muito caro. E as chances são que a inflação vai continuar nesse ano agora, não vai acabar, né? Não vai ficar baixa de volta, ainda vai ser um ano de desafio nesse setor. Então a gente tem que estar muito atento, a gente tem que ter uma estratégia. Você teve uma estratégia para lidar com a inflação agora ou você continua com o mesmo preço? Você não mudou nada, você não fez nada, porque não é só reajuste de preço não, tem muita coisa que você pode fazer, muita coisa. Outro problema, e na minha opinião vai ser o maior problema aí desse ano, que a gente está entrando, é com relação à mão de obra. Mão de obra, ela está nunca esteve tanto e está cada vez maior. O problema no nosso setor está muito difícil da gente encontrar pessoas boas, porque eu até consigo alucinar o que aconteceu, né? Tinha muita gente contratada em restaurante e muitos restaurantes fecharam, muitos restaurantes tiveram que reduzir suas equipes e mandaram muita gente embora. Essas pessoas, elas não podiam ficar 1, 2 anos sem trabalhar, esperando um emprego, porque não tinha emprego por muitos anos. Enquanto ficou naquela onda morna aí de movimento, essas pessoas procuraram mais o que fazer. Então elas foram atrás de emprego, elas foram atrás de soluções, então elas arranjaram outras soluções de emprego e outras coisas. Então agora que a gente está voltando, e o último trimestre, principalmente do ano passado, foi muito bom para o nosso setor de faturamento, já começou a retomar muito, a gente está contratando de volta e a gente falta mão de obra. Então o que aconteceu é que a mão de obra antes ela era de um tamanho, diminuiu, essas pessoas fugiram e agora a gente precisa achar novas pessoas que já estão empregadas, já não querem mais voltar para restaurante, acharam outras soluções, então a gente vai ter que formar novos profissionais, vai levar um tempo até a gente conseguir isso. E fora a grande situação é que os nossos clientes estão mais exigentes, eles estão querendo mais qualidade, eles estão exigindo mais, então isso é uma coisa que a gente tem que lidar. Antes de eu pular de slide, deixa eu ler os comentários aqui que eu vi que o pessoal falou, ó. Após o Covid, meu bar está aberto só para pagar contas e mercadoria, lucro quase zero. Você não está sozinha, tá? Muita gente está nessa aí de empatar, meio que vende, não lucra, meio que não sabe como é que vai, para onde vai o negócio, fica pensando, pô, será que vai voltar aí o meu negócio? Será que vai ter alguma solução? Será que vai ficar assim para sempre? A pessoa desanima, vende o restaurante. Por isso que eu fiz a semana do restaurante com lucro. Então, esse evento ele é para você. Fica aí porque você vai aprender muita coisa. Olha aí, Joseli Ferreira. É triste mesmo ver muitos restaurantes e lanchonetes quebrando. Nossa, foi muita gente. Olha a Thalita falando, eu e meu marido temos 2 lanchonetes e faz 6 anos que não podemos sair. Toda hora ligação de funcionários e problemas. A gente vai ter um slide para tratar isso, essa dependência dos funcionários hoje, tá? Então fiquem aí. Pessoal me seguindo, chegando. Ó, vamos seguir para o próximo slide, porque hoje aqui eu falei, eu não sei que horas vai acabar, mas é muito conteúdo muito bom, tá? Deixa eu achar aqui, beber uma aguinha. Lembra que eu falei que eu entendo os seus problemas? E eu tenho certeza que eu tô falando as coisas pra você, dos seus problemas, das suas dificuldades, você tá com um sininho aí na sua cabeça, só tocando assim, putz, é verdade, putz, parece que esse cara me conhece, acho que o Ricardo sabe, ele tá com uma câmera escondida aí no meu restaurante, acho que ele tá vendo quem eu sou, porque é fácil, é muito fácil eu entender o que tá se passando aí no seu restaurante, porque eu também já estive aí, eu tenho meu restaurante, e eu preciso contar um pouquinho da minha história agora pra você, porque muita gente às vezes olha o Drummond hoje em dia, olha o Instagram, vê as coisas, restaurante cheio, bonito, com as coisas legais, e acha que foi muito fácil, que acha que eu tenho alguma coisa especial aí pra fazer as coisas darem certo e tal, mas eu queria muito mostrar que eu não sou nenhum gênio, que eu me ferrei muito, que eu quase quebrei de tanto prejuízo que eu tive. Tive um começo muito ruim, mas eu consegui mudar essa estratégia para estar onde eu estou hoje. Então, continuem comentando aí, depois eu faço a pausa para ler, mas eu queria falar um pouco
da minha história, para você entender um pouco o que se passou com o meu restaurante, com o meu início, né? O Drummond, ele começou em 2016, tá? 2016, no finalzinho de 2016, a gente abriu o restaurante e eu não sabia nada de restaurante, não tinha conhecimento nem nada. Eu fui com aquela famosa soberba, achando que, negócio de alimentação, assim, não é tão difícil, né? Restaurante, você só tem que atender bem as pessoas, que eu sou uma pessoa educada, vou ficar de olho, e fazer a comida ali, mas se você contrata os cozinheiros, eles fazem. E tudo anda. E não precisa a gente se preocupar muito, né? Eu até brincava antes de começar no restaurante. Falei, nossa, eu acho que quando eu for me aposentar, eu vou abrir um restaurantezinho só para eu curtir. E hoje em dia eu sei que restaurante não é aposentadoria para ninguém. Restaurante precisa de muito trabalho duro. E esse meu erro, eu tenho certeza que é o erro de muita gente que começou o restaurante sem experiência, começou porque era uma opção, achou um ponto legal, tem vontade de ter uma empresa, e um comércio é uma coisa relativamente fácil de você abrir. E de repente as coisas começam a acontecer, você abre o seu negócio e vem a realidade na sua cabeça, que nem um míssil, e as coisas começam a dar problema. Então, no começo do meu restaurante, tive muito problema com reclamação de cliente. Os pratos demoravam, saíam cada vez de uma forma, chegava comida fria. Era problema com funcionário, briga. Nossa, tinha roubo de mercadoria. Teve uma vez que eu achei mignon podre atrás da geladeira. Teve funcionário que brigou com o outro lá, saiu na mão. Apareceram até um dia lá com uma arma para matar o outro, acredita? Muito problema, muita coisa assim, um descontrole. E óbvio que todo esse descontrole, toda essa falta de amparo, de metodologia, de experiência, se traduzia em problemas operacionais. Então, a comida não chegava com padrão, demorava, não chegava muito boa, o meu cardápio era muito grande, muito não estratégico, não tinha noção das coisas. Minha precificação toda errada. Então a gente vendia muito pouco, quando vendia as pessoas não gostavam, não voltavam nunca mais. Prejuízo ia indo. Pra você ter uma ideia, no primeiro ano de restaurante, primeiros 12 meses, foi quase 200 mil reais de prejuízo que eu tive. Muita grana. Nossa! E eu não tinha mais dinheiro. Gastei todo o dinheiro que eu tinha para montar. Então eu fiquei desesperado. Tive que pegar dinheiro emprestado, família, com isso, aquilo. Fui me endividando porque eu não queria falir. Mas era muito difícil. Era todo dia, assim, você não conseguia dormir direito, uma sensação horrorosa. Você acordava meio que desanimado, assim, putz, lá vou eu de novo. Não sei muito o que eu vou fazer. Você fica naquela pensando assim, porra, será que eu não sou competente? Será que eu não presto para isso? Será que eu não é para mim? E eu ficava, porra, inconformado, porque eu via outros donos de restaurante, um restaurante cheio, dando certo. E não eram pessoas, né? Não eram pessoas assim, que você via que eram pessoas extremamente geniais. Elas não estavam fazendo nada, elas estavam trabalhando menos do que eu. Eu falava, pô, mas será que eu não sirvo para isso? Você começa a se questionar, né? Você começa a duvidar de você mesmo. Não sei se você já se duvidou, se você já começou a se questionar se você é bom ou não. Quando você não tem resultado, isso é comum. E nessa época eu me questionei. Fiquei, caraca, não sei. Mas daí, depois de tanto tomar na cabeça, me ferrar, eu resolvi ter um pouquinho de humildade e eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Então, comecei atrás de um bando de curso, livro, e eu procurei muita ajuda de donos de restaurante que eu conhecia que estavam já lucrando, que estavam bem, estavam com verdadeiros impérios, estavam mandando muito bem. Então comecei a correr atrás de conhecimento e tal, comecei a ir tudo. Eu tinha tenho um restaurante que é muito grande, então era como se fosse um navio cargueiro, sabe? Se ele vai muito rápido, ele vai muito bem, mas se ele vai para o lado errado, é difícil de parar. Por isso que o prejuízo foi muito grande. Então eu era um cara que estava aprendendo a dirigir uma lancha ainda, e já estava com um navio gigante na mão. Era uma coisa muito grande para mim, mas eu tinha que dar um jeito. Alguma coisa ali na minha cabeça me fez manter ali uma vontade de vencer, uma vontade de não desistir. E daí no primeiro ano foi horrível, foi prejuízo muito grande, muito mal. E depois de um tempo, já no segundo, eu fui descobrindo, né, aquela que é a metodologia que eu vou te explicar hoje, que eu estou explicando na Semana do Restaurante com Lucro, que me fez sair do lugar. Eu aprendi um jeito, uma maneira de entender restaurante que do primeiro para o segundo ano, a gente praticamente dobrou o faturamento. De um ano para o outro, a gente multiplicou por 2. E no outro, depois cresceu e tal.
E as coisas começaram a caminhar muito bem. O restaurante foi lá de baixo, foi para uma ascendente e ele não para de crescer, graças a Deus. Hoje em dia, já temos mais de 5 anos de restaurante e as coisas só melhoram. Cada vez mais o restaurante vai ficando mais fácil de ser tocado, depende menos de mim, tem uma excelente equipe hoje que toca as coisas, que funciona, ele dá lucro, tá redondinho. Tão redondinho que eu tô aqui, que eu consigo conversar, que eu consigo gerar tanto conteúdo que eu gero. Por quê? Porque ele não se tornou mais a minha atividade principal. Agora, ensinar e abrir novos restaurantes, porque esse ano já temos um plano para abrir um novo. Eu ainda não posso falar, que ainda está na fase de brainstorm, mas quando estiverem acontecendo as coisas eu vou dividir. A gente vai abrir outro restaurante esse ano. Apesar de todo o cenário, eu acredito e vamos fazer investimento. E depois dessa estratégia, as coisas foram melhorando e tá tudo bem. Me encontrei, comecei a alinhar o restaurante, as coisas foram caminhando bem. E até que um dia teve um amigo meu que me visitou no restaurante, que ele trabalha com marketing, nem nada. E toda vez que uma pessoa vai lá no restaurante para conhecer, eu faço um tour com ele, né? E mostrei tudo, mostrei para ele lá, ó, a mercadoria chega por aqui, assim são as praças, assim que funciona a logística e tal. A minha gestão funciona assim, eu controlo assim, assado, essas são as campanhas que eu faço, Apresentei todo o restaurante para ele e ele falou assim, cara, não tinha a menor ideia que um restaurante precisava ser assim. Era um nível tão complexo de coisas que precisava acontecer. Porque as pessoas de fora, e você, antes de abrir um restaurante, você pensava assim também. A gente acha que o restaurante é muito mais simples. Mas quando a gente vê acontecer, a estrutura que precisa ser feita, ela é uma estrutura que tem que ser muito bem pensada, muito bem organizada, porque senão aí você perde dinheiro. As chances são que se você não está ganhando dinheiro agora, que você está com uma estrutura que ainda não é a que deveria ser. Esse tipo de estrutura, esse tipo de gestão, que é o que eu ensino. Então fica aí, porque você vai aprender. Você vai conseguir chegar lá. Mas eu não faço milagre não, você que tem que correr atrás. Está com papel e caneta aí? Está anotando as coisas? Eu estou falando que tem muito conteúdo hoje. Então, vamos seguir. E daí esse amigo meu falou, cara, é muita coisa. E ele trabalhava com marketing, com marketing digital. Cara, você precisa ensinar essas coisas para as pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente, muito dono de restaurante que não faz nem metade das coisas que você faz. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei no começo, não quero, tal. Mas depois de um tempo, eu comecei a desenvolver essa ideia na minha cabeça e falei, cara, acho que eu vou topar essa. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida até hoje, porque eu descobri que eu amo. Amo estar aqui, por exemplo, fazendo essa aula, amo estar ensinando. Eu descobri quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Então, meu restaurante cresceu muito mais ainda, porque eu estou sempre ligado nas coisas. Eu tenho que pesquisar as novas tendências do mercado, eu tenho que estar ligado o que as pessoas estão fazendo, tenho que estar trazendo novidade. Então, eu fico trazendo novidade, pensando em novas estratégias, aplico no meu restaurante e ensino. E essa é a minha nova missão agora. Esse é o meu novo foco. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para ensinar, para trazer minhas experiências boas e falar das ruins. Falar, não faça isso, faça aquilo. Eu não sou o cara que sei tudo, mas tudo que eu sei, eu divido e eu coloco de forma organizada e didática, né, em aula. E hoje em dia, o Drummond ele está cada vez melhor, graças a Deus. A gente está com um império, assim, muito bom, muito prazeroso estar construindo o Drummond. Convido todo mundo que estiver assistindo um dia, é um restaurante contemporâneo na Praia Brava, do ladinho de Balneário Camboriú. Vá lá, me avisa antes, que daí a gente senta, conversa, porque se tornou um restaurante referência na nossa região e eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou dono dele, que é um império que a gente está construindo. Vamos seguir. Já falei da minha história e daí agora vamos de cabeça num conteúdo mais técnico, tá? E vamos começar a ver se a gente abre. Se você já entendeu agora os desafios do nosso setor, você já entendeu que eu sou você, só que em etapa diferente, não sou nenhum gênio, não sou nenhuma pessoa especial, eu só me esforcei muito, estudei muito, tive que ter um prejuízo muito grande para aprender. De repente você não precisa ter esse mesmo prejuízo que eu, basta você seguir as coisas que eu falo aí. Deixa eu dar uma olhadinha no chat antes de mudar aqui. Olha aí, Ana Cláudia falando que acabou de perder 2 funcionários que brigaram e foram obrigados a dispensar as 2. Não tem o que fazer, quando o funcionário briga, é assim mesmo. Olha ali outra, Joseli falando, os clientes estão mais exigentes, mas não querem pagar o preço justo, querem comer bem e não querem pagar o preço. Ó, Joseli, eu vou ter um slide hoje dos 2 balões, vai ter um slide muito importante, que eu vou falar dos 2 balões, eu acho que eu vou conseguir abrir sua cabeça nisso, tá? Os clientes estão dispostos a pagar sim, você só não está com a estratégia de repente correta.
Paula falando que tem hospitaria e sempre programo férias coletivas de 24 a 5/1. Dependendo do lugar onde você estiver, faz sentido mesmo, tá? Pagar funcionárias grávidas para ficar em casa quebra. Realmente a legislação de mulheres grávidas ela é complicada aí para quem tem pequena empresa. É uma coisa que é difícil da gente arcar, mas não tem para onde fugir, infelizmente. Então vamos lá. Eu gostaria que você entendesse como que você tem que pensar o seu negócio. Porque você acha que você tem um comércio, um negócio pequititinho, que você serve comida e bebida e deu. Que negócio é esse de setorização, cardápio, pessoal, financeiro, estratégia, marketing? Isso aqui não é... Né? Você pensa assim, não tem uma multinacional, não preciso de setor não, preciso servir comida boa, atender bem ali e deu. E aí que está o seu erro. O restaurante, ele tem um nível de exigência muito maior do que antigamente, né? Costumo falar que bebida e comida boa não carregam mais seu restaurante nas costas. Elas são necessárias, sim, porque se você tem um cliente que vai no seu restaurante e não gosta, você está fadado a quebrar, óbvio. Mas não é mais o suficiente. Para que você chegue mais perto do sucesso, tem alguns setores que você tem que começar a entender, que você tem que levar a sério e organizar, né? Então aqui a gente começa a achar alguns dos motivos, às vezes, por que você não ainda chegou em 200 mil de faturamento, ainda não consegue tirar férias do seu negócio. Aí a gente começa a entender porque às vezes você não tem esse nível de organização aqui. Se você não tem, tá tudo bem. A boa notícia é que se você aprender, se você seguir as coisas que eu falo, se você participar da semana do Restaurante com Lucro, as chances são que você vai começar a aprender, você vai começar a colocar o seu restaurante nos trilhos e você vai começar a ter um resultado muito melhor. Fica muito mais fácil de você acreditar que você consegue. E mais uma vez, eu repito, não importa se você tem um restaurante, lanchonete, padaria, se você é muito inteligente, é um gênio, ou se você não é nada disso. Se você tem filhos, se você tem pouco tempo, é possível e você consegue. Mas você tem que correr atrás. Nada cai do céu. Não adianta só imaginar e pensar positivo e se você não corre atrás, se você não começa a agir. E eu estou aqui para te passar um plano, para te passar ferramenta para você começar a agir. Então você tem que separar o seu negócio em setores. O primeiro deles, muito importante, talvez seja o mais importante para quem tem um restaurante, é o setor de cardápio. O que está dentro do setor de cardápio? Só você desenvolver o cardápio ali? Não. Dentro de um desenvolvimento de cardápio, você tem que estar com a sua marca alinhada no seu cardápio. Você tem que escolher produtos que sejam inteligentes, onde você utiliza, por exemplo, costela para fazer um prato principal e a para você fazer uma entrada. Onde você utiliza o mignon como prato principal e a para de mignon para fazer um steak tartar. Onde que você utiliza várias partes do peixe para fazer várias soluções diferentes de prato. Você entende que não é só você pensar nos pratos? Então tem que ter uma inteligência nisso, tem que ter uma lógica para você montar esse seu cardápio. E além de toda a estratégia do menu que você tem que montar, tem também o famoso problema aí de uma galera que é precificação. Precificação é o top 3 aí dos assuntos das pessoas que mais me procuram. Por quê? Porque não é fácil você precificar tudo no seu restaurante de uma forma intuitiva. Tem que ter uma estratégia. E eu fui ainda pesquisar a forma com que muitos ensinam sobre precificação e fala que você tem que pegar os seus custos fixos e variáveis e fazer uma pizza e daí você decide qual é o lucro que você gostaria de ter para você precificar. Não sei se você está se identificando com essa estratégia, mas não é assim que funciona. Na prática, você não escolhe qual é o lucro que você tem que ter, você não tem que complicar muito para você precificar. Você tem que fazer uma bela ficha técnica e você tem que entender qual é a percepção de valor que o seu cliente tem dos seus pratos e comparar com o que tem no seu mercado. A partir dos preços que os seus competidores estão fazendo, você tem uma janela ali que você pode variar. É muito mais simples do que isso. Eu estou falando rapidinho, porque a estratégia no detalhe eu falo na semana do Restaurante com Lucro. Está acontecendo agora, depois dessa live, eu recomendo que você vá no link da minha bio e se inscreva. Mas a precificação, que é uma dor aí, ela está dentro desse setor de cardápio que você tem que organizar isso. Você tem que colocar os pingos nos is. E daí tem muita estratégia de cardápio. Você pode montar a estratégia para vender os pratos mais caros, para aumentar o seu ticket médio, para vender mais adicionais, para vender mais entrada, mais sobremesa. Tem técnica
para isso, tem estratégia que você consegue montar. Esses dias eu fiz uma live, foi na quinta-feira, com um cara que me seguiu, ele falou: Ricardo, teve uma técnica que você me ensinou de upsell, que eu botei no meu iFood, o meu faturamento aumentou em 15%. Olha só, às vezes com um negocinho que você faz diferente, você aumenta o seu faturamento em 15%. Você vê que como é que o conhecimento é um troço poderoso. Ele é uma coisa exponencial, né? Porém, conhecimento você não tem que fazer estoque, você não tem que investir antes. Você vai só adquirindo mais e crescendo, e pode, às vezes uma dica, às vezes um conhecimento vai te fazer pular de nível. Outro setor que você tem que organizar, e não se assusta, tá? Muitas das coisas que a gente vai ver que você tem que fazer, elas estão aqui só para você entender que você tem que caminhar por isso aí, mas é coisa boa, porque você está podendo se inscrever num evento que vai te ajudar com tudo isso, vai sair com um plano disso tudo, que é a semana do restaurante com lucro. Então, o setor de pessoal, de pessoas, ele é muito importante também, porque você tem que ter uma estratégia clara para desenvolver talentos, reter talentos no seu restaurante. Você precisa de pessoas qualificadas, que estão motivadas a trabalhar, porque não é fácil. No nosso setor, não é qualquer pessoa que... meu sonho desde criança é ser garçom, é ser cozinheiro. Até cozinheiro ficou um pouco mais fácil por conta da cultura do MasterChef e outras que romantizaram um pouco a profissão. Então tem mais gente boa querendo ser chefe de cozinha, mas na parte de atendimento, ela é uma profissão que muitas vezes a pessoa procura por necessidade, porque ganha bem e precisa de grana, mas você não tem pessoas aspirantes que sonham com isso. São mais pessoas que precisam. Então você precisa trabalhar com o que você tem. Se você não tem uma estratégia de liderança para motivar essas pessoas, é muito difícil. Às vezes é por isso que você tem toda hora ficar voltando para o restaurante porque te ligam com um problema, porque você não tem treinamento, você não tem mão de obra qualificada, você não consegue manter os verdadeiros talentos do seu negócio. Então você tem que ser pensado também. Outro setor aí muito importante é o setor financeiro. Você tem que conhecer todos os números do seu negócio na vírgula. E as contas de restaurante, elas não são difíceis. Somar, diminuir, multiplicar e dividir. São algumas continhas ali que você tem que fazer, mas não precisa ser gênio nem nada. Qualquer pessoa consegue fazer. Muita gente fazia no papel e na caneta e dava certo. Você pode usar planilha, mas não é complicado. A maioria das coisas são tranquilas de você fazer, mas você tem que entender. Toda a parte financeira do seu negócio, você tem que entender quais são as margens que você tem que ter, você tem que conseguir ver quais são os relatórios, ver por que você está perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, tem que ter uma visão, né? Dentro da DRE, a gente consegue ter uma visão do nosso negócio. Tem também o setor estratégico, que é o setor de evolução da sua empresa, onde você pensa quais são as estratégias que você consegue fazer com que o seu negócio vá para frente. E isso é um pouquinho subjetivo, mas, por exemplo, você está numa live aqui que nem essa de hoje, você está desenvolvendo a parte estratégica do seu negócio, você está pensando em novas formas de você expandir, de você crescer. A melhor estratégia que tem para você ter mais segurança, para você nunca quebrar, é você estar sempre expandindo, sempre crescendo e até pensando como é que você abre o segundo, terceiro, quarto restaurante. Para uma pessoa que tem 2, 3, 4 restaurantes, é muito mais difícil dela quebrar do que aquela que tem um. Porque às vezes uma que tem 3, 4, às vezes um quebra e ela vai ter um problema, mas ela tem outros 3 para manter. Agora, quando você depende de um negócio só, se essa empresa vai mal, às vezes você não tem como colocar comida na mesa da sua família naquela semana. Então, é um perigo muito grande você ficar com uma empresa só, você não pensar numa estratégia para continuar crescendo. E por fim, o setor de marketing, que é tão negligenciado por muita gente. Tem pessoas que, acredite se quiser, tem um restaurante, mas não tem nem um Instagram, não conseguem nem abrir o Instagram, não sabem nem a senha do Instagram, não posta nada, não se interessa. E às vezes você não tem a facilidade com o celular, tá tudo bem, mas você precisa ter uma pessoa fazendo isso para você, uma pessoa que vai dividindo essas coisas. Olha aí o Gabriel. Pô, o Gabriel foi o cara que eu falei. Fala aí, Gabriel. Ele falou, a gente fez uma live aqui agora, ele falou, cara, teve uma dica de upsell que você fez, eu achei muito legal isso, que aumentou meu faturamento em tantos por cento, em 15%, se não me engano. Ele tem um restaurante delivery de comida japonesa. E você vê, às vezes é uma dica, às vezes é uma coisa que você aprende que consegue mudar a sua realidade, né? Imagina, um aumento de 10, 15% no faturamento é muito grande. É muito grande. De vez com uma dica. Então, imagina isso depois de um tempo, com o seu negócio expandindo, crescendo, por outras formas, você vai ficando com um império, né?
Não sei se você está gostando ou não, mas pela quantidade de like eu imagino que sim. Vou pedir esse favor de novo. Você que está chegando, você que está aí, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Clica nesse aviãozinho, encaminha essa live para alguém que tem um restaurante que gostaria de aprender, né, como faturar mais de 200 mil por mês, a tirar férias anualmente. Clica ali, manda para pelo menos uma pessoa. Se cada pessoa que está aqui, ó, tem 25 pessoas online. Se cada pessoa mandar para uma pessoa, a gente dobra o tamanho, vai para 50 pessoas. Imagina o impacto disso para o nosso setor, como é que é muito mais poderoso. Duvido que você não conheça um dono de restaurante. Uma pessoa que gostaria de aprender o que você tem que fazer para ter um restaurante. Olha o Gabriel aí, falou de verdade, a 15 a 20% no upsell. Olha que poderoso, olha que poderoso. Vamos seguir? Tô vendo aí, vocês estão clicando no aviãozinho não, hein? Beleza aqui, e vamos pro próximo slide, que a gente tem, caraca, a gente tem muito conteúdo hoje, já são 8h10, hein? Fica aí. Olha aí o João Vitor falando que tá abrindo um restaurante agora sexta-feira. Olha, João Vitor, você abriu na época certa, hein? Assiste as aulas essa aula de hoje, a Semana do Restaurante com Lucro, que vai ter muito conteúdo. Tá, galera, chegando aí, imagino que vocês estão encaminhando, vamos tentar aumentar o número de pessoas online aí. E deixa o like também. Vamos lá, vamos seguir, porque se eu não der segmento, se eu ler todas as mensagens, aí eu vou me perder. E tem muita coisa pra gente passar hoje ainda. O maior vilão da maioria dos donos de restaurante, sem dúvida nenhuma, é o CMV. É o custo da mercadoria vendida. É o que você gasta com comida, bebida, embalagens. E esse sempre foi, e provavelmente sempre será, o maior impeditivo de muitos donos de restaurantes chegarem no lucro. Porque as chances são que às vezes você conseguiu negociar um aluguel barato, a sua conta de luz é tabelada, o que você tem de gasto ali é tudo meio mais ou menos, a sua folha você consegue manter ela enxuta, porque você contrata aí com um salário relativamente baixo e você consegue manter uma equipezinha enxuta e tal, não sei o quê. Então tudo o que você gasta no seu restaurante, você consegue, com muitas chances aí, controlar. Mas o seu CMV, ele é, com certeza, sem sombra de dúvidas, o maior desafio aí para quem tem um restaurante. Eu posso afirmar que se você tem um negócio, as chances são de mais de 90% que, se você não tem lucro, o seu problema está dentro do CMV. E o CMV, ele premia muito bem quem tem experiência, quem tem estratégia, quem tem uma metodologia, e separa quem ainda não tem. E a gente consegue ver. Então você tem um CMV aí, muita gente fala, nossa, tem um CMV de 40%, 45%, 50%, 60%. Isso é muito alto. Isso é muito alto. Deveria ser aí alguma coisa entre 30%, 25%. Em alguns negócios aí chegando em 35%, mas é o máximo. E recentemente com inflação, dificultou muito a vida de todo mundo aqui. Muita gente já não tinha o CMV baixo, agora quando explodiu os preços o negócio desandou. Então a gente teve aí um ano de 2 anos de pandemia, com movimento baixo, e agora as coisas estão melhorando um pouco e vem a inflação destruindo o seu lucro. Aquele começou a dar um respiro de movimento e vem a inflação e começou a aumentar mais o seu CMV e o seu lucro, ó, foi lá embaixo. E aí? O que você tem que fazer? Como é que você corrige isso? Né? A gente começa pelo básico. Você tem ficha técnica? De tudo. Mas tem mesmo, assim, de verdade. Você tem pesado todas as receitas que você vende no seu restaurante. Você sabe a gramatura dele, grama por grama. Você sabe quanto você paga no quilo de cada um deles? Você consegue calcular o preço total de tudo? Quanto custa? Você vai vender um prato ali, tem carne, arroz, não sei o quê. Você consegue saber quanto custa isso para você? Na vírgula. Seja sincero aqui comigo. Você sabe de tudo. Porque muita gente vai tocando o negócio e tem uma ideia. Sabe ali mais ou menos. Mas se você não tem a sua ficha técnica em dia, organizadinha, você perdeu muito dinheiro agora, viu? Você se ferrou com essa inflação. Porque não tem como você reagir de forma assertiva se você não sabe quanto custa. Você não consegue mensurar quanto que você tem que aumentar o seu preço porque você não sabe quanto que aumentou o seu custo. Você tinha uma noção antes, as coisas começaram a movimentar muito rápido. E aí? Então, o básico é você olhar e fazer essas fichas técnicas. E eu sei que é difícil, porque dá trabalho. Dá trabalho para você que é dono, organizar tudo isso. Dá trabalho de você pegar e tirar todas as informações dos seus cozinheiros ali para pegar com a receita de tudo. Dá trabalho de você convencer eles a respeitar aquilo ali. Dá trabalho, mas
Normalmente, uma coisa que eu aprendi na minha vida, tudo que dá trabalho tem uma recompensa muito boa. Você consegue ter uma recompensa monetária pelas coisas que você faz que dão trabalho, né? Então, você também ter uma precificação equivocada, e isso começa desde a sua ausência de ficha técnica, mas às vezes você até tem a ficha técnica em dia, mas você não tem uma metodologia que te ensina a precificar de forma correta. E você vê na internet cada um falando de um jeito e confunde. E você fica perdido, você não sabe muito bem o que fazer. Você vai ali, não sei o que lá, no final das contas, você multiplica tudo por 3 e reza para que dê lucro. Já fez isso? Multiplicar por 3? Porque tem muita gente que faz isso, que faz as contas ali mais ou menos e multiplica por 3 e pronto. Se você está fazendo isso, eu te garanto, você está deixando muito dinheiro na mesa. Se você está se identificando com essas coisas, talvez esse seja um dos motivos que você está onde você está. Porque precisa ser feito com uma metodologia, com um passo a passo, de um jeito certo. Restaurante existe há quantos anos? Restaurante existe há muitos anos. E você tem um jeito certo de você tocar as coisas. Óbvio que esse jeito certo, ele vai mudando com o tempo, a gente vai atualizando algumas coisas, mas não dá para você fazer isso nas coxas, intuitivamente. O seu CMV, o seu cardápio, a sua comida é o coração aí das finanças do seu restaurante. Você não pode fazer isso de qualquer jeito. Tem que ter um jeito, tem que ter uma metodologia, tem que ter um jeito certo. Estou vendo que estão tendo comentários aí, daqui a pouco eu leio, tá? Então, teve que reajustar agora os preços? Lógico que teve. Agora você tem que saber quanto. E tem outras estratégias que não o reajuste só e pura e simplesmente das coisas? Também tem. Mas você tem que pensar nessas coisas, tem que ter uma metodologia, alguém que te leva e te carrega. Para isso que eu criei a Semana do Restaurante com Lucro. Então, depois dessa live, você vai me fazer um favor. Eu vou te lembrar no final. Fica aí, não precisa fazer nada agora não, tá? Você vai se inscrever na Semana do Restaurante com Lucro. É o evento que eu estou criando um passo a passo para te pegar na mão e te tirar dessa vida. Lembra no começo da live que eu falei dos problemas, que eu falei que eu conhecia você? Teve gente que falou que é isso mesmo, não sei o quê. Eu criei um evento para isso. Não é sempre que existe esse evento, porque dá trabalho. Porque consome uma energia gigante. Nas últimas 2 semanas eu fiz 20 lives com convidados, para aquecimento. E agora eu estou gravando essas aulas aí que são grandes da semana. É muita coisa muito bem pensada, é quase que um xadrez. Você tem que colocar... Às vezes você quer colocar muita coisa, mas você coloca muita coisa, confunde. Tem que colocar as coisas certas. É um trabalho. Gera uma energia muito grande, mas o resultado é muito bom. As pessoas que participaram da última que eu fiz tiveram resultados muito bons e dividem comigo eles até hoje. Deixa eu mudar aqui o slide. Beber uma água. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que tem muitos donos de restaurante que eles são aquelas pessoas da correria, sabe? Começaram um restaurante porque são meio inquietos, gostam de fazer as coisas aí de correria, gostam do mercado, gostam de falar com os clientes, gostam de estar sempre em movimento. E a gente chama esse perfil de perfil técnico, que é a pessoa que meio hiperativa, gosta de fazer as coisas e não é muito, às vezes, de ficar atrás do computador. Não é muito. E esse perfil ele acaba sendo muito comum em dono de restaurante, da pessoa que foge um pouquinho de planilha, da parte financeira, essa parte de gestão, que é mais a correria do dia a dia. E é um problema que se torna muito grande, até no livro chamado O Mito do Empreendedor, eles falam muito disso. É um livro que eu menciono direto, e ele fala que você tem que ser um equilíbrio entre a parte técnica e a parte de gestão e a parte empreendedora. Então entenda de uma vez por todas que você está na correria ali do dia a dia, fazendo que a comida e o atendimento sejam muito bons, o seu ambiente também, não é mais suficiente para você chegar onde você quer chegar, para você ter sucesso com o restaurante. Você tem que fazer algo a mais, você tem que pensar de uma forma mais completa no seu negócio. Você tem que entender que você é empresário, você tem uma empresa, você tem responsabilidade, estratégia, você tem que montar um jeito de você vencer, que você possa vencer uma estratégia. Então você tem que, por exemplo, investir em conhecimento. Você tem que correr atrás de novas formas, do que o mercado está fazendo, perceber o que as pessoas estão fazendo. Você está aqui já é um excelente sinal que você está dando para você mesmo, porque não é para mim, você não precisa falar nada para mim, é você olhando no espelho todos os dias, entendendo para onde você está indo. Será que você está indo bem? Será que você está indo mal? Você está chegando onde você gostaria? Para que você montou o seu restaurante? Foi para você ter lucro? Foi para você ganhar dinheiro? Para você ter liberdade de tempo ou foi para você ser escravo?
Ah, eu não tenho tempo para aprender, para fazer um curso, É justamente porque você não tem tempo que você tem que dormir um pouquinho a menos, organizar um pouco sua agenda, para você ir atrás de conhecimento. O conhecimento é que te livra da sua rotina atribulada, a rotina é essa que você não consegue fazer as coisas, que você não consegue ter tempo para investir em você, para aprender novas formas de ganhar dinheiro. Uma dica, às vezes, é suficiente para te fazer aumentar o seu faturamento em 10%, 15%, que nem a gente viu o exemplo do Gabriel. Então, você tem que ser um pouco mais gestor, significa que você precisa aprender a fazer as contas do seu negócio, a controlar todos os gastos, a liderar pessoas, aumentar suas vendas, a tocar as redes sociais, o marketing. Lembra aqueles setores que a gente falou? Isso é importante você fazer também. O dono de restaurante ele não precisa ser o melhor em nada que ele faz. Ele precisa saber um pouco de cada uma das coisas, um pouco sobre finanças, um pouco sobre marketing, um pouco sobre cozinha, um pouco sobre atendimento. Se ele sabe ter uma noção boa em tudo, ele se torna um bom gestor, porque ele não precisa ser o executor de nada, ele vai mandando, ele vai passando as informações, e daí ele contrata um bom chefe de cozinha, uma boa pessoa para tocar o marketing ali junto, uma pessoa criativa, com disposição. Então você tem que ser mais gestor, você tem que ser aquela pessoa que faz a gestão de tudo no seu negócio. Vamos seguir para o próximo slide? Eu estou vendo que tem as pessoas saindo, mas o melhor ele ainda vai aqui. Lembra que eu falei do slide dos 2 balões? Ele tô vendo aqui, vai ter mais 1, 2, é o terceiro slide daqui a pouco. E esse vai ser um slide para aquelas pessoas que falam assim, os clientes não querem que eu cobre, eles têm medo eles ficam reclamando do preço, não posso aumentar o preço, porque o cliente reclama, porque ele acha ruim. Espera o slide dos 2 balões. Tem esse slide aqui, mais 2. Ele é o terceiro. Então, esse é 1, 2 é o terceiro. Fica aí, porque a gente vai quebrar um pouco essa objeção, eu tenho certeza. Então, outra coisa aí muito importante de você pensar no seu negócio é o padrão. O padrão, ele é a regra básica, assim, é o mínimo que você tem que fazer para você ter sucesso, né? O seu cliente, quando ele vai no seu restaurante e ele gosta da comida, ele provavelmente vai retornar. E essa parte do retorno é uma parte super importante e você tem que estar muito atento como que você vai fazer o seu cliente retornar. Por quê? Se ele vai retornar no seu restaurante, significa que ele gostou, que ele teve uma boa experiência no seu negócio. Então, ele para retornar, qual é a expectativa que ele vai ter? O que ele quer quando ele volta? Ele quer que a experiência que ele tenha seja exatamente igual à que ele teve. Isso significa que você tem que manter o padrão. Não precisa ser melhor, mas não pode ser pior. Tem que ser no mínimo igual. Tem que voltar e ser igual. Por isso que é muito importante que você tenha uma gestão, porque o seu prato tem que ser igual sempre. O seu atendimento tem que ser igual sempre. Tem que reduzir essa diferença de um atendimento para o outro, de uma entrega para outra. Não pode ir de cada vez de um jeito, porque você perde dinheiro aí. É muito importante que você entenda o poder do padrão. O mínimo é manter o padrão. Então, você consegue manter o padrão como? Através de treinamentos. Para todo mundo que chegue na sua empresa seja treinado, para todo mundo ter as mesmas reações, checklists, ficha técnica, organização, sistemas organizacionais, gestão. Você vê o poder disso? Se você não pega e organiza tudo isso que você tem de poderoso no seu restaurante, você não consegue manter o padrão. Você não consegue entregar a mesma experiência sempre para o seu cliente. E eu te garanto, o seu cliente, ele vai no seu restaurante, o mínimo que ele espera quando ele retornar é que seja igual. E se tá pior, ele vai falar, caiu o padrão, hein? Acho que eu não vou mais não. Ou então, ele convida alguém, vamos lá naquele restaurante, fui lá, comi um prato assim, assim, você tem que experimentar esse prato. Aí ele leva o convidado e o prato vem diferente. O prato mudou, tá pior. Putz, que vergonha. Nunca mais ele volta. Você perdeu o seu cliente porque você não tem padrão. Então é muito importante que você pegue a bandeira do padrão e você crave ela no seu restaurante, que você mantenha o padrão sempre. Às vezes mais vale você só manter o padrão, do que você ficar inventando muita moda, ficar inventando vários menus e festivais e coisas diferentes. Mais vale um arroz e feijão bem feito, no padrão, fazendo a mesma coisa sempre, do que você inventar muita coisa nova
e o seu padrão cair. O padrão ele é muito, mas muito importante para você ter sucesso no seu restaurante. E você não deveria negligenciar o poder do padrão. Outra coisa, muito, mas muito poderosa, é você investir em marketing. E acredite se quiser, tem muita gente que eu procuro que não leva o Instagram a sério do seu restaurante. Eu sei que tem pessoas, às vezes, que têm um pouco mais de idade, que não é muito da época do smartphone, não tem muita facilidade. Eu sei que tem gente assim. Tem pessoas que não gostam mesmo de redes sociais, não gostam mesmo de marketing, não entende muito e não quer meter a mão nisso. Você tem vontade de contratar uma agência de marketing para tocar as coisas. Então tem muitas barreiras que afastam as pessoas do marketing. E eu entendo isso. Eu sei que é mais fácil para algumas pessoas do que para outras. Mas, independente se você tem ou não facilidade, você tem que ter a sua mentalidade bem alinhada de que isso é uma prioridade. Eu te falo, o seu concorrente, o restaurante que está às vezes cheio ali perto de você, ele está investindo em marketing porque está todo mundo investindo em marketing. Ah, Ricardo, mas eu não tenho facilidade, eu não sei, eu não manjo muito disso. Está tudo bem. Você precisa o quê? Aprender as coisas básicas, entender a lógica do troço, para você contratar alguma pessoa para fazer isso junto contigo, para você poder pelo menos cobrar. Se você sabe fazer e quer fazer junto, ótimo. Você tem facilidade, ótimo. Mas se você não manja, você não pode deixar aquilo ali assim. Você tem que estudar o que você puder estudar, as aulas pelo menos mais teóricas, para você entender as coisas que são mais importantes, que dão mais certo. Olha outros Instagrams de restaurantes que estão cheios. E daí você tem que ter uma pessoa para fazer isso para você junto, pelo menos. Que você possa dar pitacos, que você possa trocar uma ideia. E você que é dono, você é o melhor vendedor que tem do seu negócio, cara. Você é a pessoa que entende todos os pontos positivos do seu negócio. Você entende qual é a alma do seu restaurante. Você que tem que estar vendendo isso. Eu te garanto que se tem um cliente que vai no seu restaurante, você consegue vender a ideia do seu negócio. Você consegue fazer uma divulgação legal para ele. Você consegue encantar. Mas por que você não divide isso nas redes sociais? Por que você não faz campanhas ativas do seu negócio? Por mais que você não entenda muito de Instagram, por mais que seja muito difícil isso para você, você tem que levar isso a sério. Você tem que botar uma pessoa para tocar isso para você. Às vezes uma pessoa que manja mais e você vai acompanhando, você vai olhando, você vai vendo o que as pessoas estão falando, você entende qual é o conceito por trás disso e você vai cobrando. O que não pode é você deixar isso de lado. Você não pode simplesmente nem saber entrar no Instagram direito. Ah, não toco isso. Não pode. Muito importante que você manje, principalmente o marketing digital. Por que o marketing digital? Porque ele é o mais barato e que tem o maior resultado que pode ter. Tá todo mundo aí com o celular na mão o dia inteiro. Ah, você vai no dentista, você não olha mais revista. Você fica ali no celular mexendo, olhando o Instagram, olhando isso, olhando aquilo. Você está dirigindo no sinal, você puxa o celular. Certo ou errado? Você puxa o celular. A maioria das pessoas faz isso. Antes de dormir, tá todo mundo ali com o celularzinho, luz apagada, o celular na frente ali, olhando as coisas. Acordou, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Tá escovando o dente, você pega o celular. Tá fazendo tudo, pega o celular. Tá almoçando, você tá no celular. Tá todo mundo no celular o tempo todo. E na maioria dos casos, elas estão nas redes sociais. Então você tem que aprender a entrar nesse mundo. Você tem que estar lá o tempo todo, chamando a atenção do seu cliente. E precisa investir, porque não é só o postado lá que você posta de graça, o orgânico que a gente chama. Tem o tráfego pago também, que é muito importante. Muito importante. Tem que fazer as campanhas, tem que trazer mais pessoas, porque o de graça você atinge um percentual de pessoas que engajam com você. Mas às vezes você tem um cliente em potencial que ele não está engajando com o seu Instagram, mas ele quer ir, ele só não curte, não está muito ali. O patrocinado ele se enfia na frente de todo mundo e aparece e fala, ó, tô aqui, hein? Vamos fazer uma reserva? Vamos fazer um pedido, um delivery? Ele chega, você bota num raio ali e chega em todo mundo. Brum! Todo mundo que entrou no Instagram já, pum, pega ali a pessoa, vamos lá, vamos fazer uma reserva. Fala pra pessoa, o Drummond, o restaurante Drummond, é verdade. Pô, amor, vamos fazer uma reserva lá? Vamos fazer. E as coisas vão andando. E outra, tem que aprender qual é o conteúdo certo que você tem que postar. Todas essas coisas eu falo muito na semana do Restaurante com Lucro, tá? Hoje é uma live que a gente vai dando uma pincelada nas coisas e vai todo mundo entendendo a lógica por trás disso. Mas, por exemplo, não dá para você ficar postando conteúdo tipo de revista nas suas redes sociais, que é tipo assim, prato do dia, preço, vai, pá, compra. Não é assim. Tem que postar conteúdo interessante, fácil de você atrair o seu cliente. Porque as pessoas estão no celular, elas podem te seguir, mas elas podem
deixar de seguir, elas pulam o seu conteúdo, elas têm muita opção. Ou você faz uma estratégia de conteúdo interessante, de fato, que vai ser relevante, que vai fazer o seu cliente querer assistir você, ou ele simplesmente vai pular aquilo ali, depois de um tempo o algoritmo passa a fazer ele ignorar você. E aí? Então você tem que aprender a jogar esse jogo, tem que aprender as coisas certas. Nossa, além da Semana do Restaurante com Lucro, que eu mais posto aí nas minhas redes sociais, no YouTube, é conteúdo sobre marketing digital. Então, invista em marketing, se coça, leva esse negócio a sério, porque eu tô te falando que dá resultado. Eu construí um império em cima de redes sociais. Eu tenho pesquisa, eu tenho dados para comprovar isso que eu tô falando. Até hoje em dia, as redes sociais, elas representam um percentual somado aí de mais ou menos uns 55% das pessoas que vêm conhecer meu restaurante, olha só. E eu tenho um ponto bom, tá? Mas as pessoas vêm por causa das redes sociais, você investe, eu faço muito, gasto muito dinheiro em tráfego pago e dá certo, dá resultado. Ó, e agora, eu vou chegar naquele que talvez seja o slide mais importante, vou até beber uma água, da aula de hoje. Agora, se você ainda não clicou no aviãozinho para encaminhar para alguém, encaminha, porque agora vai ser muito poderoso. Agora a gente vai tratar muito daquela parte que a moça falou até um pouco tempo atrás, de que o cliente não quer que eu aumente o preço, ele fica reclamando que está muito caro. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos tratar um pouco isso aí, porque eu acredito que isso não seja necessariamente verdade. Mas você tem que começar a olhar o seu negócio, né? E lembra que eu falei que o módulo de estratégia é muito importante? Isso aqui começa a ser a parte estratégica do seu negócio. Você tem que entender que tem uma palavra que ela é muito importante, chave para quem tem um negócio de alimentação, que se chama experiência. A experiência do seu cliente, ela vai desde o momento que ela chega, às vezes no seu estacionamento, para o carro, passa na frente, é bem recebida na entrada, ela tem um primeiro atendimento simpático, ela é atendida de forma profissional para sugestão de venda de produtos, ela é fechada a conta de uma forma legal, é todo o tratamento, toda a tratativa que você tem, tudo isso é experiência. E em tempos como os de hoje, onde que a competição está cada vez mais acirrada, cada vez mais restaurantes sendo abertos, estão cada vez mais as pessoas fazendo promoções malucas e focando muito no preço, você precisa arranjar uma estratégia para você se destacar no meio de todo mundo. Porque o que mais tem aí é hamburgueria, o que mais tem aí é pizzaria, o que mais tem aí é açaiteria, o que mais tem aí é restaurante. Certeza que tem vários. E você, dentre vários, você precisa arranjar um jeito para você se destacar, para você ser o melhor, para você ser o mais reconhecido, para você ser aquele que está sempre na boca do povo. E a palavra que te faz se diferenciar, se destacar, é a experiência que você propõe. Você propor uma experiência diferente, uma experiência que surpreende. Então, bacana, você ter um diferencial claro, você ter uma história para contar, isso fortalece muito o seu marketing. Você ouvir o seu cliente, você entender se a proposta que você está tendo, que você está entregando, ela está satisfatória, está surpreendendo. Se o seu cliente, ele volta. Melhor sinal para você saber se você está crescendo é conversar com o seu cliente, ouvir o seu cliente e entender. Ele está voltando? E daí vem a história, que eu falo dos 2 balões. Tá vendo aí 2 balãozinhos? Tem aqui, ó. Tem um balãozinho vermelho e um balãozinho azul. Esses 2 balãozinhos são os balãozinhos mais importantes do seu negócio. Não importa qual o tipo de negócio que você tem, esses 2 balãozinhos são poderosíssimos e eles que ditam se o seu negócio ele tem sucesso ou não, se ele vai prosperar no longo prazo ou não. Esses 2 balãozinhos aqui. O que são cada um deles? Tá vendo que ali o azulzinho está um pouquinho mais baixo? O balãozinho azul é o da expectativa criada pelo seu cliente. Esse balãozinho, ele vai ficando mais para cima, quanto mais para cima você investe, por exemplo, em marketing. Quanto mais divulgação você faz, quanto mais lugares você está, mais você vai propagando sua marca. E se você gera um conteúdo de qualidade, você vai criando uma vontade, uma curiosidade do seu potencial cliente de conhecer o seu negócio, de querer fazer uma visita, de querer ir a primeira vez. Outra coisa que facilita muito esse balãozinho azul para subir é o boca a boca. Se as pessoas estão gostando e falando do seu restaurante, a pessoa já ouviu falar daquele restaurante que é bom? Aquele restaurante que é bom, e a pessoa vai ouvindo isso de pessoas diferentes e vai falar, pô, preciso ir nesse restaurante, cara, todo mundo falando disso.
Tá todo mundo comentando, então ele vai criando uma expectativa na cabeça dele, e ele vai imaginando de acordo com o seu marketing, com a sua divulgação, com boca a boca, com tudo que você propõe para ele, o ambiente quando ele chega, ele tem uma expectativa de como que ele acha que vai ser. Ele começa a entender e saber se vale a pena, se ele está com uma ansiedade, se ele quer realmente ir e conhecer esse restaurante ou não. E daí tem um outro balãozinho, que é o da direita, que ele tem que estar sempre um pouquinho acima do azul. Ele é o balãozinho da entrega, do quanto de verdade você entrega de valor para o seu cliente. Se você entrega mais valor, ou seja, se ele foi com uma expectativa aqui e você entregou uma experiência superior, se ele gostou demais daquilo e ele viu muito valor naquilo, você tem uma empresa que é vencedora, porque ele criou uma expectativa, falou, pô, acho que é muito bom. E daí quando ele vai, é muito melhor ainda do que ele esperou, é muito melhor do que ele estava imaginando. Olha que poderoso isso. Então ele ficou surpreendido, ele ficou muito agradado com isso, ele falou, nossa, eu acho que valeu a pena, vou voltar, vou falar muito bem, nossa, não imaginava que era tão bom, não imaginava que era tão legal. E por que isso te protege do preço? Porque quando você tem uma experiência fantástica, quando você tem um diferencial claro, quando você está com tudo bem alinhadinho na sua empresa e você surpreende todo mundo que vem, a pessoa vem, ela paga um valor que às vezes é mais caro do que a concorrência, só que você manda tão melhor do que a sua concorrência, você tem uma experiência tão mais completa, incrível, surpreendente, que ele paga com gosto. Ele paga com gosto. E o bom cliente, ele vem pela qualidade que você entrega, pela experiência positiva e diferente que você propõe. A melhor defesa que tem para a inflação, para competição de preço, para essa guerra de promoção que está existindo, que você não tem que entrar, o melhor remédio para isso é você se diferenciar, você focar na experiência, na qualidade, em fazer o seu cliente voltar. Essa é a sua maior defesa. Ah, mas eu estou vendo meu concorrente fazendo a promoção de R$ 9,99, de R$ 1,99, sei lá o quê, dando desconto, dando isso, dando aquilo. Deixa ele fazer. Você não tem que estar nesse jogo do preço, da promoção. Esse jogo não é de quem faz dinheiro, de quem tem sucesso. Você não tem que entrar nisso. Você não é obrigado. Você tem que o quê? Focar na sua experiência, na sua qualidade, defender o que é seu e falar para o seu cliente, venha comigo porque eu tenho qualidade. Porque o que eu estou oferecendo você não acha nos outros lugares. Ah, o outro está fazendo promoção, vai lá. Veja lá se a qualidade é igual à minha. Veja se você é tão bem atendido, se a gente entrega tão rápido o nosso delivery, se a embalagem do cara é tão boa quanto a nossa, se ele vai chegar quentinho, se vai ter carinho, cuidado, se vai ser um tratamento diferente, se a sua experiência vai ser tão boa como no meu restaurante. A melhor defesa que você tem para qualquer tipo de reclamação de preço ou guerra de preço, de promoção, é você focar na qualidade, você focar em ser diferente, em ser melhor cada dia, em você poder surpreender o seu cliente. Essa surpresa, esse balãozinho vermelho acima do azul, é o que te faz ter sucesso, é o que te faz não ser um grande problema, toda essa competição que está acontecendo de preço e toda essa inflação. E você tem que focar muito nisso, você tem que focar em um negócio melhor. E agora, imagine o seguinte, como seria de você ter um negócio que não depende de você operacionalmente? Você conseguiu imaginar isso já? Você, hoje em dia, na sua realidade, consegue imaginar o seu negócio sem depender de você? Você consegue imaginar um cenário como esse? Eu sei que para muita gente isso é um cenário muito distante, mas isso é totalmente possível. Por quê? Você, como dono, é o grande e maior risco para a sua própria empresa. Você ser aquela pessoa que faz tudo, que tudo depende das suas ações, tudo depende do que você faz ou deixa de fazer, isso é muito ruim. Porque você perde o direito, por exemplo, de ficar doente. Você não pode, porque se você não estiver lá, o negócio não anda. Você perde o direito de ter vida social. Você não pode, porque você tem que estar lá o tempo todo. Você perde o direito de tirar férias. Você perde o direito de ir num casamento. Você perde o direito de fazer as coisas. Tudo depende de você e você é um risco para a sua empresa. Porque Deus o livre. Mas vai que você precisa ir para o hospital, você precisa se internar. E aí? A sua fonte de grana vai para zero? Vai sumir? Como é que é essa história? Não pode ser assim. Você tem que preparar o seu negócio para funcionar sem você e para não depender de ninguém. Precisa de quê? De
sistemas organizacionais para você montar uma empresa que funcione de forma mais automática, de forma mais autossustentável. E você consegue isso através de uma boa gestão. Porque você precisa se destacar da sua empresa e até montar de um jeito a sua gestão onde que não dependa de ninguém, onde que entre e saia as pessoas e o padrão ele seja mantido. Isso é possível. Isso é possível através de sistemas organizacionais. Você precisa... Não é que você tem que parar de ir na sua empresa, mas se você precisar parar de ir um pouquinho de tempo, ela continua rodando. Você precisa ter tempo para olhar para fora. Olhar o que outros restaurantes estão fazendo para você entender o mercado, ver o que você pode trazer de novidades. Vai para São Paulo e vê novidades de restaurante, vai para outros lugares, conhece novas propostas, entende o que as pessoas estão fazendo e daí você consegue evoluir. É possível? É possível. Agora não é fácil. Não é você fazendo intuitivamente que você consegue, não é sozinho que você consegue. Você precisa de um método, de um passo a passo, de uma pessoa que conseguiu fazer isso. E eu consegui fazer isso. E o meu restaurante funciona sem mim hoje em dia, graças a Deus. Eu tô lá todo dia porque eu quero, mas eu tiro férias. Tem vários dias aí que eu não vou à noite, que daí as coisas funcionam. Tem dias que eu não vou. E graças a Deus é assim. É um negócio que propaga de uma forma saudável. Ninguém é e deve ser insubstituível. Nem você. O seu negócio não pode depender de você. E você depender desse negócio vira um risco. Você perde a vida, você perde a liberdade. A sua missão tem que ser ter mais faturamento e ter mais liberdade em fazer o seu negócio funcionar sem você, porque só assim você vai começar a ter um negócio de verdade, um negócio seguro, um negócio que você não fica preocupado se você está doente ou não, se às vezes você tem uma programação diferente. Como é que você consegue isso? Se inscreva na Semana do Restaurante com Lucro. Semana do Restaurante com Lucro é um evento online e gratuito que eu criei justamente para você aprender a faturar mais de 200 mil por mês ou mais, tirar férias anualmente. Para você que tem um restaurante, gostaria de abrir um restaurante, você que pensa em abrir um restaurante, que está pensando, está animado, como é que você se inscreve? É de graça? É online? O link está na minha bio e lá já está a primeira aula. Você não precisa nem se inscrever, é só assistir. Entra depois no grupo do WhatsApp, manda um direct, porque eu preparei um evento com muito amor e carinho e a primeira aula está no ar já. Já está lá publicada, você pode assistir, você pode colocar sua dúvida lá. Eu só vou gravar a aula 2 amanhã, então dá para você assistir hoje, assistir amanhã de manhã, colocar sua dificuldade, colocar sua dor, seu maior ponto de tensão e participar. Consigo moldar o evento ainda a tempo para você. Se você quer aprender a faturar mais de 200 mil e a tirar férias normalmente, se inscreva na Semana do Restaurante com Lucro. Todo o meu amor e carinho está incluso dentro dessa semana. Tem toda uma estratégia lá pronta para pegar você na mão e levar do ponto A para o ponto B. Não é milagre. Você não consegue fazer isso se você não se esforçar. Se você não fizer a sua parte, mas você precisa fazer a sua parte. Você começa a fazer a sua parte clicando no link da minha bio, acabando aqui a aula agora, se inscrevendo, assistindo a primeira aula, deixando seu comentário, participando e seguindo o conteúdo que está aí. Então, estamos aí quase o quê? 1h45, 1h15 de live, 1h15 de live, desde 7h30. Foi muito conteúdo, mas eu preciso parar por aqui, porque se eu passo desse tempo, você fica doido. Em vez de você ser ajudado por esse conteúdo, começa a confundir a cabeça, começa a pipocar muita dúvida, você começa a querer fazer muita coisa e desiste. Porque se você vê que tem muitas opções, você vê que tem muita coisa para você fazer, você fica perdido. Você não consegue agir. Então, agora você só tem uma missão. Você acabando aqui, você vai sair dessa live que está acabando e você vai assistir a primeira aula da Semana do Restaurante com Lucro, que já está lá rolando. Já tem mais de 3 mil pessoas que estão inscritas, então vai ter muita gente. E assista, porque tem muito conteúdo muito bem pensado para você, que tem um negócio, que gostaria de ter um negócio de alimentação, padaria, lanchonete, enfim, a gente já falou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver os comentários aqui, ó. Thalita, parabéns, show de live, muito boa a sua live, pessoal chegando, entrando. Tem mais comentários antigos aqui que eu perdi? Deixa eu ver. Nossa, aqui entrou tanta gente. Num restaurante aquilo com quilo baixo que vende quentinha é mais difícil. Bom, não entendi a pergunta. Ó o João batendo palminha.
O João Vitor falando aqui que tá abrindo um restaurante agora sexta-feira, então tá na hora certa, todo mundo tá abrindo o restaurante, tá abrindo na hora certa, tá? Não só pelo conhecimento da Semana do Restaurante com Lucro, como eu tô bem otimista aí com esse ano que está por vir. Anselmo falando aí top. Joseri falando parabéns, que live maravilhosa, eu amei, muito obrigado. Ó, assiste a Semana do Restaurante com Lucro, aula 1, hein? Acho que ela vai ser bem esclarecedora também, muito bom, comadre Marmitaria. Ana Cláudia também falando excelente, aula 1, parabéns, ó, ela já assistiu, hein? Que legal. Obrigado por compartilhar, muito top. É isso aí, gente, que bom que vocês gostaram, que bom que teve bastante gente aí, os likes, eu tô vendo que tá pipocando like pra caramba, muito legal, muito bacana participar. E hoje já tem aula 1 disponível e quarta-feira vai ter aula 2. Eu vou sair daqui, que senão fica muito longa e eu não quero confundir, eu quero que você haja. Então vou sair agora, antes de sair, clica lá no link da minha bio e se inscreve na Semana do Restaurante com Lucro, tá bom? Beijo pra todo mundo, tchau. Olha aí o Rodrigo falando, muito bom, estou precisando ter um restaurante e estou passando por uma fase difícil. Vamos seguir, Rodrigo, se inscreve lá, evento é pra você. Vamos lá, falou? Tchau pra vocês, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e fui!